Então, Thaís, a questão da recuperação judicial ela é muito mais complexa, porque nós entendemos que depende da viabilidade 100% do negócio. Uhum. Se o negócio não for viável, a recuperação judicial se torna um problema, porque se ela não conseguir cumprir o plano, ela vai acabar decretando a falência da empresa, né? Mas, mas o que a gente acaba auxiliando os clientes quando ele vem com alto endividamento é assim, administrativamente resolver. Às vezes postergar o pagamento de um banco, de um fornecedor, de um imposto, para que ele volte a ter um fôlego, volte a caminhar sozinho, sem esse auxílio bancário, que na verdade não é um auxílio, é um problema, e para depois ele voltar e retomar tudo isso. Nós temos diversos casos aqui no escritório, que a gente assumiu, o cliente não conseguia, mal conseguia pagar a folha de pagamento. Alto endividamento tributário, alto endividamento de fornecedor, bancário, que passados 4, 5, 6 anos, depende de cada um, hoje ele já pagou tudo, está 100% com as dívidas quitadas, a empresa Tudo girando. de uma forma administrativa, então sem demanda judicial. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast. Hoje vamos falar de um assunto que cada dia mais a gente recebe cliente novo e antigo com um problema, o autoendividamento das empresas. E eu vou conversar com o Alexandre e com a Thaís, meus sócios aqui na CBPA, e esperamos poder ajudar um pouquinho você, sua empresa, seus negócios e de quem você conhece a passar por esse momento de um jeito menos turbulento. Bom, Alexandre, o que você vê como jurídico possível para passar um momento desafiador aí de endividamento ou autoendividamento de uma empresa? Bom, a primeira coisa que a gente fala para um cliente quando chega aqui todo com endividamento, desesperado, é que existe vida após o endividamento. Existe vida após uma restrição junto ao Serasa, por exemplo. Eu imagino alguns clientes falando, mas eu não tenho uma, eu tenho 100. Mas ainda existe vida após o endividamento, né? E é importante falar então de que modo é esse caminhar até o pós-vida do endividamento. Sim, o que a gente mais sente problema quando chega um cliente desse no escritório que não estava acostumado a ter que trabalhar mês após mês com endividamento e esse endividamento aumentando e pouco dinheiro em caixa, capital de giro faltando, é que, primeiro, o endividamento é um problema. Segundo, tem solução. Terceiro, ele precisa aprender a lidar com essa nova realidade, né? Novos processos dentro da empresa, iniciando por cortes, por planejamento, por ações judiciais para revisão de contratos, para questionar o que pode questionar, para ele poder ter fôlego. Porque geralmente o que a gente vê no final da história é que muitas vezes dá certo se a pessoa se organiza. Então ele está bem assessorado, ele está bem preparado para passar por essa fase turbulenta e sabe como ele vai resolver lá na frente. O endividamento bancário, ele acaba sendo um círculo vicioso na vida do cliente. Porque ele depende de crédito, ele depende de adiantamento de duplicata, de adiantamento de cartão. Então, para pagar a parcela que ele tem fora todo o dia a dia, né? Aluguel, matéria-prima, empregado, tudo isso, ele acaba precisando de um novo crédito para pagar as parcelas. Adiantar novas duplicatas, novos recebíveis de cartão para pagar isso. Então, o que acontece? A margem de lucro hoje, que já é relativamente pequena, acaba sendo consumida pelos juros bancários. Né? Então, nesse sentido, a partir do momento que ele estanca isso, o negócio volta a ser lucrativo. Acho que é importante estancar do jeito certo. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão falando que é importante estancar. O Ivan comentou que é um planejamento também de cortes, de ações judiciais, de pagamentos, mas existem pagamentos que são primordiais? Ou tem algum pagamento que ele poderia colocar? O primeiro é isso, o segundo aquilo, o terceiro? O que vocês pensam e orientam a respeito? Via de regra, aqueles que sua operação precisa são os primordiais. Os que primeiro pegam o bolso é o trabalhista. O segundo acaba sendo imposto. O terceiro,
que talvez não seja o mais rápido, mas é o que vai talvez fazer você não conseguir operar, são seus fornecedores. Se você vende papel e não tem fornecedor te entregando papel, você não vai vender nada. Então, assim, tem uma prioridade que tem que ser um pouco estudada caso a caso, mas sim, existe um planejamento que deve ser feito sério, que deve ter um escritório com ênfase nessa área empresarial para poder apoiar o cliente a passar essa fase. Ah, mas é o caso de recuperação judicial? Nem sempre, né, Alexandre? Nem sempre. A recuperação judicial é um processo complexo. Como tudo complexo, é um processo caro. Então, por muitas vezes, a gente consegue fazer isso administrativamente. E existe um momento ou um valor limite para falar, agora a gente tem que entrar com uma recuperação judicial? Então, Thaís, a questão da recuperação judicial ela é muito mais complexa. Porque nós entendemos que depende da viabilidade 100% do negócio. Uhum. Se o negócio não for viável, a recuperação judicial se torna um problema, porque se ela não conseguir cumprir o plano, ela vai acabar decretando a falência da empresa, né? Mas o que a gente acaba auxiliando os clientes quando ele vem com alto endividamento administrativamente resolver. Às vezes postergar o pagamento de um banco, de um fornecedor, de um imposto, para que ele volte a ter um fôlego, volte a caminhar sozinho, sem esse auxílio bancário, que na verdade não é um auxílio, é um problema, e para depois ele voltar e retomar tudo isso. Nós temos diversos casos aqui no escritório, que a gente assumiu, o cliente não conseguia, mal conseguia pagar a folha de pagamento. Autoendividamento tributário, autoendividamento de fornecedor, bancário, que passados 4, 5, 6 anos, depende de cada um, hoje ele já pagou tudo, está 100% com as dívidas quitadas, a empresa girando. Tudo de uma forma administrativa, então sem demanda judicial. Não, em muitos casos com demanda judicial, não necessariamente uma recuperação judicial, né? Porque o estudo da recuperação é um estudo muito específico, que tem uma lei própria que trata da recuperação. Ela não é viável para todo mundo, né? Na nossa ótica, tem muita gente que entra com a recuperação e acaba só tendo um custo ainda mais alto e vai quebrar do mesmo jeito e vai ficar pior do que estava. Por um lado, assim, é um processo que tem um custo muito maior envolvido, porque tem muitas figuras envolvidas numa recuperação judicial, e além disso, a empresa tem que ter uma contabilidade muito bem feita via de regra. Ela tem que estar com uma contabilidade apropriada para uma recuperação. Senão ela não vai conseguir ter a aprovação dessa recuperação. Então, o que a gente acaba fazendo para a empresa do dia a dia, de menor porte ou de médio porte, acaba sendo um planejamento com medidas judiciais que permitam a empresa continuar trabalhando e passar dessa fase, né? Então, a gente acaba vendo a recuperação judicial, existe a recuperação extrajudicial, que às vezes é muito interessante, porque você não tem todas as exigências iguais a de uma judicial e resolve administrativamente, e tem o trabalho mais detalhado, envolvendo várias frentes de planejamento, de ações, de não pagamento, que vai permitir a empresa continuar operando. O que a gente prega não é inadimplência, é uma reestruturação para que todo mundo seja pago, só que se continuar da forma que está, não paga ninguém mesmo. Temporariamente, às vezes o plano vamos ver aqueles que trazem menos risco real para o negócio e para o sócio. Talvez aquela linha que eu perguntei, né? O que pagar primeiro, as né? Prioridades. As prioridades, exatamente. E o empresário, principalmente quando ele é sócio, né, daquela empresa e ele está vivendo um momento de inadimplência alta, de não estar conseguindo honrar com as obrigações, é difícil resolver problema próprio, né? Então, geralmente, esse empresário ele não está pensando de forma muito objetiva, de forma correta, estratégica. Então, é aí que a gente fala, você precisa de um apoio, você precisa de hoje em dia, né? Um planejamento. Então, tem aquele que vai ajudar no planejamento fazendo uma consultoria financeira, tem aquele que vai ajudar a conseguir crédito, mas às vezes ficar conseguindo crédito não é também a solução, porque às vezes você só vai aumentando o endividamento e tem outras formas de você conseguir operar sem tomar tanto crédito.
E o que a gente acaba achando mais interessante, que é o que a gente se dispõe aqui na CBPA, é de caminhar com esse cliente numa consultoria que envolve, inclusive, a questão jurídica, para que esse cliente consiga superar essa fase. Bom, pessoal, acho que hoje é isso. A gente quis trazer esse tema porque a gente vê muito cliente antigo e novo com essa situação de insolvência, de não conseguir pagar tudo que tem para pagar. E a gente sabe o quanto afeta no dia a dia do negócio. Então, vocês não estão sozinhos, contem com um apoio adequado para isso e tenho certeza que do jeito certo e com as pessoas certas vão passar essa fase. Então, curtam, compartilhem, enviem para quem sabe que pode talvez uma mensagem ajudar e um grande abraço. Tchau, gente. Um abraço.